Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Sou o pastor Edson Cortado Sardinha, da Igreja Metodista Central em Nova Friburgo, e é um prazer estar com você essa manhã no Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é terça-feira da 30ª semana do tempo comum. Nós iremos celebrar 34 semanas comuns. E aí termina o nosso ano cristão. E daqui a 4 semanas, então, começa o advento do Natal. É uma alegria muito grande a gente poder viver o ano cristão no Evangelho de Cristo. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente nesse dia 25 de outubro de 2022, terça-feira da 30ª semana do tempo comum. Em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus orando. Pai, muito obrigado pela Tua presença conosco, pelo Teu Espírito Santo que nos ajuda, pela Tua bênção que nos sustenta. Obrigado pela noite de sono que tivemos. O Senhor nos guardou nessa chuva forte que teve à noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco nesse santo dia. Nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bom, Maria Regina e Carlos, Paulo César Muniz tem Hermes. A primeira a entrar hoje foi a Nancy de Oliveira, Suzy Vale de Souza, Reginaldo Sá, pensei em você agora de manhã, Reginaldo. Angelita Carvalho, Dina Helena, seja bem-vindo, Davi Menezes, Martinha Herodia, Darcy Faustino de Souza, grande amigo, homem de Deus, ele é a sua querida esposa. Uma alegria estarmos juntos, hein? Querida Josiane é do nosso ministério da acolhida da igreja online, né, Josiane? Você é muito especial pra gente, Josiane, muito obrigado. Jussara Tex, muito obrigado, Jussara Tex. Deus te abençoe. Querida irmã Leinha, irmãos e irmãs, Suzete Pogian, Evaldo, glória a Deus. Uma bênção do Senhor. Uma alegria estarmos juntos esta manhã tão especial na presença de Deus. Um abraço no Fausto, na Suzy, um abraço na nossa querida Denise Vieira e Marcos lá em Portugal, Sueli Vieira Fernandes, meu amado Alex Braz da Silva, muito bom, olha que maravilha, quem está aí? A Sueli Vieira Fernandes lá de Porto Velho, que legal, que bênção, muito bom. Coisa boa, Tereza Pereira, muito bom, Patrícia Sá, muito bom, todos vocês que estão conosco ao vivo, no nosso Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Amanhã vamos estar juntos, hein, Patrícia? Fausto Souza, que alegria estarmos juntos, hein? Um prazer tê-los aqui conosco no Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos então ao nosso Evangelho de hoje? Vamos, em nome de Jesus. O Evangelho de hoje é Lucas 13, 18 a 21. O tema é o grão de mostarda e o fermento. Diz assim o Evangelho em Lucas 13, 18 a 21. Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos.
Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque, ó Deus amado, o Senhor todo dia fala conosco, todos os dias. Nós recebemos, ó Deus, esse Evangelho no nosso espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Querido irmão e irmã, todas as vezes que o Evangelho fala sobre o reino de Deus, através das parábolas de Jesus, fala de crescimento. O reino de Deus, querido irmão e irmã, ele sempre cresce. Jesus veio, estabelece o reino de Deus, a sua igreja está estabelecida, não é? O reino dele está estabelecido, a sua igreja está estabelecida, e por todo o período da história, a igreja é perseguida, é massacrada, passa por situações difíceis, não é? Homens ruins entram, ela passa por várias situações difíceis. Nós temos aí no início do século IV a grande perseguição de Diocleciano, que matou muitos cristãos de formas assim horrendas. Mas apesar de tudo, a igreja sempre avançou e o reino de Deus sempre cresceu. Por que isso? Porque é a vontade de Deus. Jesus está com 12 discípulos. Na sua ressurreição, lá em Jerusalém, ele tem 120 discípulos. E ele manda esses 120 discípulos evangelizar o mundo inteiro. Começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia, os confins do mundo. 120. Sem ter internet, sem ter os meios de comunicação. E eles vão avançando e o reino de Deus vai crescendo naturalmente. Amado, nós sabemos que Jesus volta em breve. E até a volta de Jesus, querido, o reino de Deus continua crescendo no mundo inteiro. Não importa se as religiões crescem, se os sinais da volta de Cristo também estão aí, mas o reino de Deus continua avançando no mundo inteiro. E para explicar isso, irmãos e irmãs, Jesus faz hoje 2 parábolas. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Não é? O grão de mostarda era considerado pelos palestinos o menor grão, a menor semente que existia. Era a semente preta da Palestina, que tinha 2 milímetros de espessura. Olha que coisa, muito pequeno. Então o Senhor faz uma parábola mostrando que não importa o tamanho, importa que o reino de Deus cresce. Nós temos a congregação em São Geraldo começando agora, não é? Ali está o reino de Deus. E o reino de Deus dará um crescimento maravilhoso a essa obra. Então olha o que Jesus diz, irmãos. Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus? E a que compararei?
não é? Os rabinos na época de Jesus também começavam a falar dessa forma, não é? Assim dizendo, aqui é semelhante a que compararei? Era uma linguagem muito comum entre os rabinos. A que compararei isso? E aí mostrava suas comparações. O Senhor Jesus também nos ensinando, diz, a que compararei o reino de Deus? E ele diz assim, é semelhante a um grão de mostarda. É semelhante a um grão de mostarda, que era considerado, entre aquelas pessoas, o menor grão que existia lá, a menor semente. Como eu disse, chama-se mostarda preta, 2 milímetros. Olha que coisa. Que um homem plantou na sua horta, não é? No original aqui é no seu jardim. Nós sabemos que os judeus não plantavam mostarda no jardim, mas é a horta. Lucas escreve no seu jardim. E os leitores de Lucas, sim, os helênicos, eles plantavam a mostarda no jardim também, não é? Jesus diz, e cresceu, e fez árvore, e as aves do céu aninharam nos seus ramos. Essa mostarda é tão bonita, mas tão bonita, que ela cresce também, né? Ela pode chegar até 3 metros de altura. Eu lembro quando nós estivemos na igreja de Latrum, que é uma igreja beneditina muito linda, no caminho de Emaús, lá em Israel. E na escadaria assim, da igreja de Latrum, do lado direito de quem sobe, tinha um lindo pé de mostarda, grande, muito lindo, talvez assim com quase 3 metros de altura, né? E é interessante que é um grão, uma semente pequena, a menor de todas as sementes que naquela época se conhecia. E ela cresce, faz uma árvore grande e os pássaros vêm fazer seu ninho. É interessante que no Novo Testamento, essa palavra cresceu aparece 22 vezes. E só no Evangelho de Lucas, 3 vezes. Olha que coisa linda, querido. Deus implanta o reino aqui e esse reino cresce. Não importa se é uma pequena semente de mostarda, Deus opera o crescimento. Talvez a obra que Deus começou a fazer na tua vida, a obra que Deus começou a fazer na tua filha, no teu filho, não é? Você fala, poxa, eu vi só uma pequena mudança. Amado, se foi semeado lá o reino de Deus, e se aquela pessoa abriu o coração, o reino de Deus entrou, é a graça de Deus que fará esse pé de mostarda crescer. Crescer ao ponto das aves do céu virem aninharem nos seus ramos. Isso é uma referência, inclusive, a Daniel capítulo 4, né, que fala daqueles que governam e as aves vêm ficar debaixo da sombra das suas árvores. Querido, assim é Deus com a sua igreja, com o seu reino. Assim é o reino de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus operando na sua vida, a graça de Deus entrando na sua vida, faz coisas maravilhosas. Jesus está falando para aqueles simples pescadores, fiquem tranquilos, descanse, aquieta o coração, fica tranquilo, porque o reino de Deus que foi semeado
irá crescer e muitas aves irão vir para esse reino fazer os seus ninhos. Amado, muitas pessoas vão encontrar paz, segurança na igreja que anuncia Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Todos os seus problemas podem ser levados a Jesus. Deposita na mão de Jesus. Venha fazer o seu ninho na casa de Jesus, na igreja do Senhor. É interessante que os pais apostólicos, como Agostinho de Hipona, eles sempre identificaram a igreja e o reino de Deus. A igreja e o reino de Deus. Atualmente, teólogos não fazem mais essa associação. Isso é prejudicial, porque o reino de Deus passou então a ser muito abstrato. Não é? O reino de Deus passou a ser abstrato. Mas se você perceber no Novo Testamento, reino de Deus e igreja caminham junto. A igreja está inserida no reino de Deus. O reino de Deus está presente na igreja. A igreja cresce, o reino cresce e as aves vêm aninhar-se na casa do Senhor, na igreja de Cristo, para ali ser alimentada por Cristo, para ali tomar santa ceia e Eucaristia em Cristo, para ali receber a palavra de Cristo. Olha que coisa tremenda e sobrenatural. Isso é tremendo, querido. Não importa que o início desse ministério apostólico fosse 12 homens. Não existia ali nenhum rabino, nenhuma pessoa com preparação rabínica. Eram homens simples. Eles não eram teólogos, eles não tinham cargos religiosos, que eram cargos importantes, mas não tinham. Eram pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples. Alguns extremamente pobres, outros bem mais ricos, não importa. Jesus nunca fez essa acepção entre rico e pobre, não é? Mas eram pessoas simples para a questão da fé e da religião judaica. Mas não importa, querido. Essa pequena semente de mostarda, o pequeno grão de mostarda, aleluia, entra na vida desses homens e eles evangelizam o mundo inteiro. E até hoje, qualquer lugar do mundo, você vai no Egito, você vai na Jordânia, não é? Você vai em Dubai, você vai em Israel, você vai na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo, existem testemunhas da presença de Cristo. Você passa pelo Cairo, no Egito, várias sinagogas, várias mesquitas islâmicas, muitas mesquitas bonitas, mesquitas simples, e no meio de tudo, uma igreja com aquela cruz lá no alto assim, testemunhando. Aqui passou o grão de mostarda. Aqui passou o grão de mostarda. E esse grão de mostarda cresce. Amado, tudo que você coloca na mão de Deus, até um grão de mostarda, se transforma em uma coisa tão linda, não apenas para o seu próprio benefício, mas para que as aves venham fazer os seus ninhos ali. A obra de Deus na sua vida é essa graça do reino de Deus que cresce, que abençoa,
que transforma. A palavra crescimento na Bíblia, no Novo Testamento, é verdadeiro. Não tem nenhuma palavra com relação ao reino de Deus ou com relação à igreja que fala de retrocesso. A igreja não retrocede nunca, porque o reino de Deus está nela. A igreja cresce, a igreja testemunha, a igreja ministra. Nada pode parar esse grão de mostarda. É a mesma coisa a tua vida, meu querido. Você pertence ao reino de Deus. Você é da igreja de Cristo. Você está firme com o Senhor. Nada vai parar a tua vida, nada vai parar a tua história, nada vai parar o teu caminho. O Senhor é contigo. Você não está, aleluia, em alguma coisa que vai morrer. Você está em alguma coisa que continua crescendo, que é o reino de Deus. E o mais tremendo disso é que o reino de Deus está dentro de você. Há um poder de crescimento, de superação, há um poder de excelência dentro de você. Que poder é esse? É o reino de Deus. O Mateus usa a palavra reino dos céus. Lucas usa o reino de Deus. É o mesmo. É o reino do Senhor que está dentro de você. Você agora é de Deus. Há um potencial, há um crescimento, há uma vitória, há uma cura, há uma realização do céu, há uma ação de Deus na tua história, porque entrou na tua vida o reino de Deus. É assim que nós olhamos para a igreja, querido. Existem pessoas, eu respeito, que olham a igreja com um ponto de vista muito negativo. Eu lembro que eu estava numa reunião e alguém falou assim, uma forma muito negativa. E eu falei para a pessoa que está ao meu lado, eu não consigo ver assim. Eu sempre vejo a igreja como vencedora, a igreja que triunfa, a igreja é abençoada, a igreja é a noiva do Cordeiro, a perseguição não matou a igreja, nada das invenções humanas destruíram a igreja continua firme. Ah, aquele templo fechou, não importa, a igreja continua ali firme. Não é? Existem duas visões que você deve ter para a Europa. Na Europa você vê grandes igrejas fechadas. Igrejas transformadas em salão de beleza, em bares. Eu vi recentemente um mosteiro transformado num lugar de desfile de moda. Não é? Essa é uma realidade. A outra realidade, amado, que a igreja de Cristo na Europa está crescendo muito através da presença dos imigrantes, inclusive imigrantes do Oriente Médio, que são evangelizados e que vão evangelizando e pessoas vão sendo salvas. Um amigo meu morando na Espanha falou, pastor, todas as pessoas que são evangélicas lá na Espanha, eles chamam de ciganos. Olha os ciganos ali. Eles não entendem os evangélicos, são os ciganos. Por quê? Porque eles se reúnem em bares, se reúnem em garagem, se reúnem nas casas e o reino de Deus está crescendo. Quem vai parar essa mostarda? Quem vai parar esse grão de mostarda, querido? Ninguém. Há um avivamento nesse grão de mostarda. Esse grão de mostarda tem que crescer. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ele cresce, até se transformar na maior árvore ali das hortaliças, e aí as aves vêm aninhar-se. Então, com Jesus é só vitória. A igreja é de Cristo, o reino é de Deus. Não despreze os pequenos princípios. Não despreze. Ao versículo 20 diz assim, disse mais, a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha
até ficar tudo levedado. Olha que coisa, querido. Até tudo ficar levedado. Esse é o reino. Esse é o reino dos céus. É como uma mulher, olha que lindo, que pega e mistura em 3 medidas de farinha esse fermento, e aí tudo fica levedado. Quando uma mulher lança o fermento na farinha, o fermento some, nem aparece mais, mas a farinha é transformada. 3 medidas de farinha aqui, no original, são 7,3 litros. 7,3 litros. 7 litros e 300. Que coisa! É muita quantidade de farinha. As pessoas que leem essa parábola falam assim, que é uma hipérbole, é muita quantidade de farinha. 7 litros de farinha? Não é? Era medida. E aí ela vai pegar nessa quantidade gigante de farinha e vai colocar ali o fermento. E vai levedar tudo. Fermento é invisível. Fermento geralmente não tem cheiro, né? Essa aqui na época era aquelas leveduras feitas em casa. Quando eu morei em Rondônia, eu fui visitar uma senhora que ela fazia o próprio fermento, a própria levedura, dentro de uma garrafa, né, de PET. Ela fazia a partir da mandioca. Era um líquido assim meio amarelo. E quando ela usava aquele fermento, aquela fermentação, aquela levedura, até no original aqui não aparece a palavra fermento no grego, é levedura, né? É semelhante à levedura que uma mulher pegou e misturou. E quando ela usava aquela levedura, uma tampinha só daquela garrafinha, no fermento, aliás, no trigo, para fazer o pão, gente, o pão ficava grande, macio. Uma das coisas que eu não gostava do pão caseiro é que ele era muito pesado. Uma massa muito pesada. O pão dela não, era um pão levinho, por causa daquela levedura natural. Não é? Jesus falou que assim é o reino de Deus. Querido, você carrega o reino de Deus dentro de você. Você agora entra num ambiente de briga, você entra num ambiente de confusão, você entra num ambiente de luta, você entra num ambiente de pecado, aquele ambiente começa a se transformar, porque você carrega o reino de Deus dentro de você. As pessoas começam a mudar de vida, o ambiente começa a ser santificado, porque você tem o reino de Deus. Ninguém nem percebe, mas daqui a pouco tudo começa a ser mudado. Assim é a igreja de Cristo, amado. A igreja de Cristo cresce. O reino de Deus na igreja faz a igreja crescer. Nós vamos levedar esse bairro, nós vamos levedar essa cidade, nós vamos levedar essa instituição. Nós entramos aqui não como semente, como fermento do pecado, mas como fermento do reino de Deus. Enquanto a Bíblia fala do fermento dos fariseus como fermento de pecado, de confusão, nós somos o fermento do reino de Deus. Amado, a igreja tem esse fermento e a igreja cresce. Não importa, olha para a Ucrânia. A igreja na Ucrânia continua forte, apesar de toda a situação difícil. Uma rede de televisão que fala muito mal do evangélico
fez um documentário sobre a Ucrânia, mostrando o pastor e a igreja que permanece pastoreada por esse pastor lá no meio da guerra, adorando, cantando, servindo, orando, cuidando das pessoas feridas. Porque a igreja cresce, a igreja tem o fermento. Oh, aleluia, glória a Deus. É esse fermento, não o fermento do pecado, mas o fermento de Jesus, o fermento do reino de Deus. E olha que essa mulher aqui, ela é muito corajosa, hein? Ela tem uma mão muito forte, porque ela mistura o fermento em 7 litros de farinha, 7,3 litros de farinha. É uma mulher com uma mão muito forte para fazer toda aquela mistura daquela quantidade de farinha, e aquela quantidade de farinha cresce e fica gigante. Ela deve ter feito muitos e muitos pães. Amado, assim é a igreja de Cristo, assim é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus na vida da igreja, assim é a igreja de Cristo no mundo. Assim é Deus na sua vida, assim é o reino de Deus na sua vida. Estavam aqueles 12 discípulos ali, um olhando para o outro, pescador, coletor de impostos, um ex-zelote, não é? Mas com o poder do reino de Deus dentro. Então cresceu. Logo depois vem Marcos. Quando Jesus morre, Marcos acompanha Paulo. Depois Marcos vai para o Egito, para Alexandria, segundo a história eclesiástica de Eusébio, final do terceiro século. Implanta a igreja em Alexandria. É arrastado e morto, arrastado por cavalos, né, puxando e morto. E a igreja cresce. A igreja de Alexandria é fortíssima até hoje e não para de crescer. Alguns anos atrás, um homem-bomba entrou no culto do Domingo de Ramos, explodiu, matou 7 pessoas. E a igreja continua crescendo. Amado, você tem o reino de Deus dentro de você. Há um fermento divino dentro de você. A obra de Deus em você é linda e grande. Confia nisso, querido. A obra que Deus fará com você, Ele fará e ponto final. Não fique ansioso, não fique deprimido, não fique preocupado. Faça o que tem que ser feito, glorifique o nome do Senhor. Um reino de crescimento, um reino que transborda, um reino de excelência, um reino que dá fruto, um reino que cresce, mesmo que hoje seja uma pequena semente, não importa. Dentro de você está o reino de Deus. Ó, minha igreja, a minha igreja está ali, o reino de Deus está nesse lugar. A vontade de Deus vai ser feita. Essa pequena mostarda vai crescer. Esse pequeno fermento vai levedar a massa. O Senhor está no meio de nós. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Tudo vai dar certo. Esse reino de Deus, ele cresce. Como eu disse, não existe nenhum momento da Bíblia que diz que o reino de Deus morre ou diminui. Pelo contrário, o Apocalipse, que fala das perseguições, é um livro de hino e de vitória. No final, quem vence não é a besta do mar, a besta da terra, o antes que nada disso. Quem vence é a igreja de Cristo com Cristo. Essa é a verdade, querido. O reino de Deus cresce. O Senhor está na tua vida. A igreja do Senhor é vencedora. Você é abençoado. Então erga a tua cabeça agora. Glorifica o nome do Senhor. Diga, Senhor, muito obrigado, porque o teu reino está na minha vida. E eu faço parte da bênção do Senhor no mundo inteiro. Não é? E muitas pessoas, como as aves do céu,
irão vir fazer ninho na igreja. Muitas pessoas vão ouvir Jesus pela sua vida, serão abençoadas, serão alcançadas, serão transformadas, serão salvas, serão cheias do Espírito Santo por causa do reino de Deus. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua santa e poderosa presença. Oh, Jesus, muito obrigado. Nós queremos te agradecer pelo teu reino que está na nossa vida. O teu reino que permanece conosco. O teu reino que nos conduz em vitória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que beleza, César. César falou que a mãe dele colocava 100 gramas de fermento e 3 quilos de farinha e fazia pães maravilhosos. Olha, eu tô com vontade de comer um pão caseiro, hein? Qualquer dia desse eu vou lá na casa do pastor Ronaldo Francisco para ele fazer um pão caseiro. Hein, pastor Ronaldo? Olha aí que beleza, hein? Cláudio Mateus, Nancy de Oliveira, Agar, bênção do Senhor. Que bom estarmos juntos, né, Adriana Barros? Olha aí, pastor Ronaldo, vou comer um pão caseiro na sua casa, hein? Se vira para conseguir esse pão caseiro, que em breve eu vou ir comer pão caseiro contigo. Alice Albuquerque, Valdinéia Severo, passa aí a receita, pastor. Eu vou tentar fazer um pão caseiro aqui em casa, olha. Vou tentar. Marisa fazia pães maravilhosos, não é? Ela inclusive até vendia para ajudar a igreja lá em Petrópolis. Trabalhamos muito, ela, a Sociedade de Mulheres, não é? Aí ela perdeu a receita e não consegue mais fazer. Glória a Deus. Queridos, vamos então orar aí em nome de Jesus Cristo para termos um dia abençoado. Quero convidar você que está aqui em Friburgo. Hoje nós vamos ter a segunda mesa de conversa sobre a Reforma Protestante. Ontem nós fomos ali, foi legal, foram 12 pessoas conversando, assistindo. E hoje vai ser novamente, hoje eu vou falar sobre as 95 teses de Martim Lutero, que aqui é a Semana da Reforma Protestante. Ontem de manhã fomos na Luterana, fizemos um passeio turístico, foi muito legal. E hoje então, às 19 horas, na Praça de Merval, bem em frente à Catedral São João Batista, né? Mas é uma conversa gostosa, vai ser muito legal. Quem estiver na cidade vai lá, 19 horas. Eu vou estar falando sobre as 95 teses, uma conversa bacana, bem simples, sem agressividade, sem proselitismo, mas falando mais de questão histórica, filosófica, né? Teológica, vai ser muito bom. Tá bom, queridos? Muito bom, amados. Vamos orar nesse momento pelo pastor Ronaldo, pela Igreja Batista Shalom, Nacional Shalom, ali no Casa Preta, em Ji-Paraná. Você que está em Ji-Paraná, Rondônia, você tem que visitar a Igreja Batista Nacional Shalom, no Casa Preta. Pastor Ronaldo, uma pessoa espetacular, um dos melhores pastores que eu conheço. Um homem de Deus. Nós oramos juntos mais de 5 anos, toda quinta-feira em jejum. E fui muito abençoado por esse homem de Deus. Ele e o pastor Valdir Chardokai. Que beleza, hein? Amada Renata, vamos orar pela sua cura, dor na garganta. Vamos estar orando aí pelo irmão Davi, né, Davi? Desafio da Gabriela e o Betinho, pelos seus pais, né, Luciano Salarini, uma porta de emprego para o Vitor, em nome de Jesus, pela família da Suzete Pogian, né? Maria, Regina, é verdade, Ronaldo Francisco é meu amigo de 10 centavos, muito bom, pelas eleições que teremos agora no próximo domingo, para que Deus venha abençoar e fazer a vontade dele, orar a Deus com relação a essa dor no estômago, Deus trazer a cura,
A avó que sofreu AVC da Francine, né? Em nome de Jesus, pelas nossas vidas. Moisete, Ivete Luzia, um beijo. Maria também, um beijo. A Marina, amanhã eu vou visitar a Marina na casa lá do hospital, Casa dos Pobres. A Maria também. Que alegria esse momento de oração, né? Glória a Deus. Um abraço da nossa querida Madalena aí no Rio, na Mirna. Muito bom. Glória a Deus. Uma bênção do Senhor. Amém? Suzy, orar pelo Suzy. Nosso irmão Davi Menezes. Olha, é verdade, o Demétrio, né? Estamos orando pelo Demétrio também. Pela Gisele, o Giovanni, a cura do Giovanni, cura da Gisele. Orando pelo D'Amico lá em Petrópolis, todos vocês. Pessoas estão internadas com pneumonia, olha que coisa, hein? Vamos colocar diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia e pela tua graça. E colocamos nas tuas mãos sagradas, Pai, toda a necessidade do meu irmão e da minha irmã. Abençoa, Pai, a tua igreja. Abençoa, Pai amado, essa igreja linda que é o reino de Deus, que cresce. Pai, abençoa, Pai, tuas filhas ali em Curitiba, a irmã Nerrama e a Ádula, e o Ministério Canaã no Brasil. Abençoa, Pai amado, a tua casa, a tua igreja. Hoje essa conversa sobre reforma protestante que teremos, ó Pai, ali na praça. Deus, muito obrigado, Deus, pelo teu Santo Espírito que opera e que transforma a nossa vida. Nós queremos, ó Pai, te louvar, te bendizer, te glorificar, te ministrar, Pai, a ti, Pai, louvores e adoração. Pai, venha trazer cura e libertação nesse dia. Venha trazer a tua bênção e a tua graça, Pai. Nós confiamos em ti. Abençoamos a Vanusa Lana. Abençoamos, ó Pai, a Nancy de Oliveira, a Valdinéia Severo, a Alice Albuquerque. Abençoamos cada vida que está conosco agora, Pai, nesta oração da manhã. Todos, ó Pai, que aqui estão ao vivo, todos que vão assistir depois, sejam ministrados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Abençoa nossa irmã Neuza, abençoa o Valmir, abençoa todos, ó Pai, a nossa irmã Eni Henrique, a sua vista, a vista da Lídia, da minha irmã Carmen. Pai, entra com a tua bênção, com a tua providência, com a tua cura e com o teu milagre. Nós oramos, oração, o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te cure em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, querida Jane Maria Gonçalves, querida Sueli, querida Francine, Lígia Souza, Renata Amaral, todos vocês, amém? Diná Helena, em nome de Jesus. Gessé Carmen, Claudinha, Eusi Melo, José Melo, o Senhor abençoe vocês. Maria Helena, Lupinete, Alice, o Alex, Adriana Barros, Renata Amaral, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Maria Regina e Carlos, pessoas amadas e queridas, estamos juntos nessa obra e se Deus quiser e permitir, venha estar com a gente amanhã ao vivo, 8 horas da manhã no Facebook, amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre, amém. Pastor Ronaldo, prepara aquele pão caseiro, Pastor Ronaldo, prepara o pão caseiro, que eu estou chegando aí para comer esse pão, hein, rapaz? Me deu até fome agora, não tomei café ainda. Só ir falar no pão caseiro lá do Pastor Ronaldo, já estou com fome. Tchau, pessoal, paz.